Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Reinaldo Azevedo. Ontem foi dia de futebol. É óbvio que a gente deu um tempo na política, mas a gente não deixa de olhar para a política nunca. Principalmente nesse país, principalmente com a eleição chegando cada dia mais perto. E claro, para você ficar sabendo tudo que o Reinaldo comenta e também tudo sobre a política brasileira, se inscreve aqui no canal do Metrópolis para receber tudo que a gente publica, porque é matéria o tempo todo, o dia inteiro. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Ontem foram bons gostinhos de vitória, porque além do Brasil ganhar, a gente se vingou meio que duas vezes, porque a Holanda nos tirou em 2010, a Alemanha nos tirou muito bem em 2014 e também estão fora. Exatamente. Não, aqui no meu bairro, a comemoração foi quase tão grande. E aí são várias razões. Primeiro, evidentemente, brasileiros todos se ressente um pouquinho, ou muito, e o ressentimento é um sentimento muito forte sempre, né? Daquele desastre do 7-1, né? E depois aqui é um bairro que eu moro 90% judaico, então você pode imaginar. Foi uau, e tal, mas olha, cara, foi quase tão grande e muito emocionante, porque, enfim, com os goleiros atuando e tal, né? A Alemanha não mandou muito bem e eu não fiquei chateado nem um pouquinho, para falar a verdade, né? É isso. E a gente segue acompanhando, porque 2 horas da tarde a gente vai saber qual é o nosso adversário, mas antes, já que a gente está falando de coisa boa, de vitória, vamos falar de coisa ruim? Vamos falar do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, porque ele dobrou a aposta depois de ter dito que mulheres votam muito mal, principalmente as solteiras. Ele deu a declaração na última quinta-feira, num vídeo com ataques a Michele Bolsonaro, que expôs aí recentemente aqueles atritos com o Flávio. Nessa gravação, que a gente vai ver daqui a pouco, o Figueiredo chama a ex-primeira-dama de feminista e reclama da falta de engajamento dela na campanha do 01 do Jair Bolsonaro. Depois da repercussão do vídeo, ele reiterou os ataques às mulheres. O Figueiredo publicou o seguinte nas redes sociais na segunda-feira. Deixa eu me retratar. Mulher não vota muito mal. Mulher vota mal pra... e um palavrão. Especialmente as solteiras. Se trabalha na Folha, então, pior ainda. Como isso sequer é controverso, meu Deus. Estatisticamente é indiscutível, mas nem sempre foi assim. Isso tem a ver com o avanço dessa ideologia demoníaca feminista que está destruindo a vida das mulheres. Posso e vou provar. Se ficaram chocados, prepare-se para o Paulo Figueiredo Show de amanhã, porque vai faltar pentelho. Então, veja você. Nós vamos ver o trecho em que ele faz a afirmação de que as mulheres votam mal, especialmente as solteiras. Claro, não sem observar, Rafael, que ele gosta das mulheres, que ele gosta das filhas, é sempre assim, né? Não, é a coisa do... Sabe o racista que tem um amigo preto? Né? Não, eu não sou racista, tenho até um amigo preto. Né? Eu não sou misógino, eu sou até casado com mulher. Né? Eu tenho até filhas. Né? Mas aí ele vai entrar numa tese que, aliás, esposada pela extrema-direita americana, né? De que o voto feminino prejudica o país, porque mulheres seriam excessivamente emocionais, né? São incapazes de alcançar o terreno da razão. E isso tem, e a gente vai ver, até quando ele fala de Bolsonaro, nós vamos ter que entender em que pântano o Brasil pode estar se metendo. E, atenção, sob o silêncio cúmplice de Flávio. Aí ele fez essa afirmação, evidentemente, isso gerou na imprensa brasileira, as pessoas registraram o absurdo da tese. Aí ele reiterou, não é que vote mal, não, vota mal para baralho mesmo, vou provar isso, especialmente as jornalistas da Folha, e aí atacou as jornalistas, né, que não só da Folha, os jornalistas de maneira geral. Bom, o que eu vou dizer? Alguns jornalistas e algumas jornalistas transformaram esse senhor numa fonte. Às vezes, sabe o famoso
a fórmula que eu odeio quando eu leio, o famoso comentou com interlocutores, né? Fulano comentou com interlocutores. No entorno de Bolsonaro se diz, eu sou capaz, porque eu conheço um pouco esse pensamento do Paulo Figueiredo, ele tenta ser uma espécie de Olavo de Carvalho dos dias de hoje, com a diferença, há uma ligeira diferença de alguns milhares de livros lidos, né, entre um e outro. Isso não quer dizer que as teses, as do Olavo também não fossem abjetas, especialmente as dos últimos anos. Mas ele tenta ser esse pensador, inclusive no desassombro vocabular, né, que isso o Olavo tinha, era uma pessoa notavelmente erudita, independentemente dos absurdos que prodigalizava. Mas era capaz de descer para o baixo calão, para o chulo, assim, num átimo, né? Né? E ele faz isso, né? Se referindo às mulheres, ao eleitorado feminino, sob o silêncio cúmplice de Flávio. Porque o Flávio está quietinho. O sujeito está falando as barbaridades que ele está falando lá, e o Flávio está quieto. É bom que fique claro. Ah, não sou porta-voz de Flávio. Não só é porta-voz, em certo sentido, como é junto com o Eduardo, e eu vou demonstrar isso, são os formuladores verdadeiros da candidatura do Flávio. O Flávio não seria candidato sem o esforço bem-sucedido, registre-se, de Eduardo e de Paulo Figueiredo. Qual era o candidato que a direita tinha pensado para si mesma? Inclusive o extremismo de centro, que no Brasil sempre é direitista. Era o Tarcísio, não é? O Tarcísio, eu cheguei a chamar o Tarcísio, eu brincava, Rafael, eu chamava o Tarcísio de pré-presidente, porque ele era tratado, nunca, isso pela primeira vez, nunca tinha acontecido na imprensa brasileira antes. A imprensa brasileira, no passado, aderiu ao golpismo, fez coisas do arco da velha, sem dúvida. Né? Não houve um grande veículo, praticamente, que não tenha aderido ao golpismo, e quem não aderiu foi fechado. Então, mas tratar alguém como pré-presidente eu nunca vi. E o Tarcísio virou pré-presidente. Tarcísio tinha equipe, Tarcísio tinha ministro, Tarcísio tinha programa, Tarcísio tinha tudo. Até que Eduardo falou, não, não será. Não será porque o candidato será um Bolsonaro de sangue. Como eu achava que seria, escrevi no dia 7 de julho, antes de eu ser seduzido pelo Metrópolis, quando escrevi no UOL. Né? Será um Bolsonaro de sangue. E foi um Bolsonaro de sangue. Nesse sentido, a estratégia foi bem sucedida. Não foi o Eduardo, como ele imaginava, foi o Flávio. Né? Agora, os pensadores profundos da candidatura do Flávio são os dois. O Flávio não pensa nada, o Flávio é uma gaveta vazia. É importante ter isso claro. É um reacionário, como todos. É uma jaca que caiu da jaqueira, porque jaqueira dá jaca. Né? E Bolsonaro dá filhos reacionários. Todos eles na política em razão do pai. Ah, quer dizer que o filho sempre cumpre a coisa do pai? Não, mas ali perfeitamente. Né? Perfeitamente. Né? Eu diria que certos traços de personalidade do pai estão sendo distribuídos. Assim, tem um lado do Bolsonaro, por exemplo, que foi todo para o Jair Renan, quando a gente olha o que ouve o que o Jair Renan fala. Né? Especialmente a parte do que não faz sentido, nem gramatical. Né? Então, é o pai. Né? É o pai, só que agora sob nova direção. Né? E também isso o Paulo Figueiredo vai deixar claro. Nós vamos ver ele tratar o Bolsonaro como um idiota. Ele, não eu. Eu posso até achar. Mas ele também acha. Ele mais do que eu. Que ele convive, é amigo. Né? Agora, a misoginia da extrema-direita, o ódio às mulheres,
como como categoria, como grupo, como expressão da vontade política, isso está evidenciado de uma maneira brutal. Né? E o primeiro ataque, obviamente, tinha Michelle como alvo. Michelle fez aquele vídeo no dia 24, depois de ser sacaneada por muito tempo, atacada de maneira vil e tal, sua honra sendo colocada em xeque. E isso não torna a Michelle uma progressista, hein? Não vamos começar a confundir as coisas. Ela não é uma progressista. Mas, para a turma de Eduardo, de Paulo Figueiredo, etc., nem Michelle serve. Não serve nada que não esteja encaixado ali naquilo que eles consideram ser a doutrina. Né? E aí, então, veio a coisa de que as mulheres votam mal.